Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos continuar a nossa adoração, nosso culto, agora através da meditação da palavra. E para isso eu convido você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5. Então, nós vamos literalmente continuar nossa adoração. Estamos fazendo isso através dos cânticos, através das leituras e agora da meditação. Eu estou com um propósito no meu coração de pregar alguns sermões nos evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas, João, com o objetivo de mostrar quem é Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, a missão dele e as implicações disso para nós como igreja, porque nosso tema esse ano é sobre missões, é sobre evangelismo e, de uma forma muito apropriada, os evangelhos, todos eles, toda a escritura, mas de uma forma muito especial, os 4 evangelhos, têm como objetivo exclusivo mostrar quem é Jesus Cristo, ao mesmo tempo, a missão dele de salvar, de trazer graça e misericórdia, e como que nós, como igreja, como famílias, podemos dar continuidade nessa tarefa de levar o Evangelho para outras pessoas e também ter o Evangelho no nosso coração. Porque nós não podemos esquecer que o Evangelho não é só para os perdidos, o Evangelho é para salvar os perdidos, mas nós que estamos salvos, nós que fomos salvos, precisamos a cada dia desse Evangelho no nosso coração. Você precisa, você não consegue viver se não for pelo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, é a graça de Deus. Falar do Evangelho é falar daquilo que Deus fez e faz e fará nas nossas vidas. Então, todas as vezes que nós estamos falando da graça de Deus, do poder de Deus agindo na nossa vida para o nosso bem, isso é Evangelho. Isso é graça de Deus, isso tem a ver com Cristo. E não tem a ver, portanto, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com as nossas capacitações. Isso é importante? É importante. Nosso esforço, capacitações, empenhos. Mas o que nos salva e o que nos mantém a salvos é sempre o Evangelho. Então nós precisamos desse Evangelho, você e eu precisamos desse Evangelho todos os dias. Lembrar de que a nossa salvação não depende de nós. De que a cada dia é o Senhor Jesus quem cuida de nós. E nessa noite, no Evangelho de João, capítulo 5, nós temos aqui uma passagem muito interessante, do verso 19 até o verso 29. Então, o nosso parágrafo aqui, para a gente meditar, vai ser do verso 19 até o verso 29. E nós vamos ler, então. Eu vou ler e apenas os irmãos acompanhem de forma silenciosa e eu farei essa leitura. Assim diz a palavra de Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honrem o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto,
Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Queria ler com vocês o verso 24. Verso 24, todos a uma só voz. Em verdade... Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus, em nome de Jesus, temos diante de nós a Tua bendita e santa palavra, e que o Teu Espírito Santo possa agora ter misericórdia de todos nós e nos iluminar nossas mentes, nossos entendimentos, nossos corações, para receber a palavra do Senhor, e que essa palavra, ó Deus, possa fazer toda a diferença em nossa vida, possa abençoar a vida dos maridos, das esposas, dos pais, dos filhos, ó Deus, possa abençoar de uma forma muito especial. Cada um receba, ó Deus, à medida que a palavra for pregada, Teu Espírito Santo possa ir aplicando as verdades em nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Pois bem, é interessante aqui, do verso 19 até o verso 23, nós temos aqui Jesus afirmando a sua identidade junto ao Pai, ser Ele igual ao Pai em poder, em seus atributos. E é interessante que no contexto anterior, se vocês olham aqui Mateus 5, logo após Jesus aqui nesse capítulo, do início do capítulo 5, Jesus cura um homem e faz isso num sábado. E porque ele faz isso no sábado, alguns fariseus, a partir do verso 17, só para você olhar ali, diz assim: mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e também eu trabalho. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então os judeus entenderam que Jesus estava dizendo que ele era Deus, igual ao Pai. E é interessante que João, no seu Evangelho, no capítulo 1 de João, ele começa dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 18 do capítulo 1, ele diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então o objetivo de João, em todo o seu Evangelho, é mostrar quem é Jesus Cristo, e João quer dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e portanto Ele é Deus também. É o Pai e é o Filho. E é claro que depois no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16, vai também mostrar, e capítulo 14, 15 e 16, vai mostrar de forma muito clara também a divindade do Espírito Santo. Portanto, nós temos aqui a Trindade Santíssima, onde cada pessoa da Trindade é Deus. Mas o momento exclusivo aqui do capítulo 5 é mostrar a divindade do Filho, porque havia pessoas naquela época que justamente negava isso. Negava que Jesus Cristo fosse Deus igual ao Pai, fosse da mesma essência e, portanto, fosse Deus. E se tem uma das coisas que faz com que uma fé seja completamente falsa e ineficaz para a salvação, é quando uma pessoa crê em Jesus, mas não crê que Ele é Deus. Qualquer teoria ou qualquer religião, qualquer pensamento, qualquer pessoa que afirma, e já na história da igreja muitos afirmaram isso, que Jesus era apenas um profeta, que Jesus era apenas um homem parecido com Deus, um semideus. A Bíblia diz que Jesus é Deus e Jesus quer deixar isso muito claro. Logo que Jesus deixa isso claro, e é interessante que ele diz isso no verso 23, ele diz, a fim de que todo homem honrem o Filho do modo porque honrem o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Ele diz, se você não honra, e a ideia de honrar aqui é adorar. Se você não adora o Filho, você não adora o Pai. Se você não adora o Pai, você não adora o Filho. É impossível adorar um e não adorar o outro.
É essa a ideia. Então, diante dessa perspectiva de quem é Jesus, ele então, a partir do verso 24, ele declara a missão dele. E a missão de Jesus aqui precisa ficar muito claro para nós, e depois a gente vai fazer algumas aplicações para as nossas vidas. Então, eu quero deixar aqui nessa noite, a missão de Jesus compete em duas perspectivas aqui. A primeira delas, aqui no verso 24, em especial: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Claro, o texto está muito objetivo aqui. A primeira missão de Jesus é promover a vida eterna. É trazer a vida eterna. E quando se fala da vida eterna, é preciso só lembrar, todos nós aqui, que lá em Adão, por causa do pecado do ser humano, Adão pecou, e a Bíblia diz que todos pecaram, e esse pecado trouxe a morte eterna para todo ser humano. A Bíblia diz que todos nascem debaixo do juízo justo de Deus, porque todos são pecadores. Então, quando Jesus está dizendo aqui que ele tem como objetivo trazer a vida eterna, ele está dizendo que ele está trazendo a vida eterna para quem está morto, para quem está condenado. E é interessante que quando você ouve aqui, olha só a palavra no verso 24, em que consiste a vida eterna? A pergunta é, você que me ouve, tem a vida eterna? Olha só o que diz o verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha voz e crê, quem ouve a minha voz, ou as minhas palavras, ou a minha palavra, e crê naquele que me enviou. Então, ter a vida eterna aqui, significa ouvir a voz ou a palavra de Jesus como sendo o próprio Deus, enviado de Deus. Então, não é apenas ouvir um sermão, não é apenas ouvir um pregador. Há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Todos aqui estão me escutando, mas eu não sei se todos estão me ouvindo. No sentido de entender, de aceitar de forma humilde e de forma incondicional que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que só Ele pode dar a vida eterna. Porque ouvir aqui é literalmente sinônimo de obedecer, de crer, de confiar, de se entregar integralmente. Então a pergunta é, você de fato ouviu, ou você só escutou o Evangelho até hoje? Porque ouvir aqui é esse Evangelho entrar na sua vida e você se entregar e crer e confiar de que Jesus de fato é o Filho de Deus, e isso literalmente é um ato de crer, ou seja, é fé. E é interessante que essa ideia de crer, de confiar, se você olha aqui, João capítulo 5, nesse mesmo capítulo, lá no verso 39, Jesus ele diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E ele vai dizer, são elas mesmas que testificam de mim. O que Jesus está dizendo é que todas as Escrituras, e aqui nesse momento nós tínhamos só o Antigo Testamento escrito quando Jesus falou isso. Portanto, ele está dizendo, todo o Antigo Testamento apontava para ele mesmo. E é interessante quando a gente olha aqui, João 5, verso 46, ele vai citar agora, nesse contexto, Moisés. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim. Porquanto ele escreveu a meu respeito. Ele está dizendo, porque os judeus, naquela época, no contexto de Jesus, eram religiosos, diziam acreditar em Moisés, que tem a ver com os 5 primeiros livros da lei, que é chamado o Pentateuco, ou o livro da lei. Então, os judeus afirmavam para Jesus, nós cremos em Moisés, mas em você não. E Jesus está dizendo, então tem alguma coisa muito errada. Porque Moisés acreditou em mim e falou a meu respeito, toda a Escritura falou a meu respeito. Então é impossível vocês crerem em Moisés e não crerem em mim. Se vocês de fato acreditam em Moisés, na lei que Moisés escreveu, então vocês também vão acreditar em mim. E é interessante que tem um texto lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, que diz assim, ó, o Senhor falando para Moisés, que faz parte do Pentateuco, Deuteronômio 18, 15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás,
Então, lá no Antigo Testamento, Deus já tinha falado para Moisés, e Moisés falando para o povo, vai vir um profeta lá na frente. E é esse profeta que vocês têm que ouvir, porque o que eu estou falando é a respeito dele. É ele quem pode salvar, é ele quem pode literalmente perdoar vocês. É interessante que depois o verso 18, também do capítulo 18, de Deuteronômio, diz: suscitar-lhe-eis um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso te pedirei contas. Então, há uma conexão muito grande com o texto de Deuteronômio, com o texto que Jesus está aqui em João capítulo 5. Mostrando que não ouvir a Jesus é não ouvir Moisés. Ouvir a Moisés no Antigo Testamento é ouvir e crer em Jesus. Só para mostrar que o Antigo Testamento está apontando para Jesus, e os judeus eram apenas um bando de religiosos, a maioria dele. Não tinham nascido de novo. Não tinham passado por uma experiência, por uma conversão. Eram apenas pessoas religiosas. Eles não ouviam a palavra de Deus, eles escutavam. Eles tinham entendimento e compreensão no sentido de entender as Escrituras só até aqui, na mente. A palavra de Deus não tinha descido para o coração deles. Não é muito diferente do que acontece hoje no nosso meio. Há muitas pessoas que dizem que creem em Jesus, que têm a salvação em Cristo Jesus, mas têm da boca para fora. Porque não desce para o coração, não trabalha na vida, não tem mudança de vida. E uma das coisas que a gente entende é que o Evangelho, ele transforma. O Evangelho muda. E aqui o texto está literalmente dizendo, aqueles que ouvem e crê, têm a vida eterna. E quando se fala da vida eterna, que é a primeira missão de Jesus, é promover a vida eterna, é preciso que a gente entenda esse conceito da vida eterna, e às vezes ele é confuso. Se eu perguntar para você aqui agora, você tem a vida eterna? Você tem certeza que tem a vida eterna? Qual seria a sua resposta? Não precisa responder agora não. Mas e se eu perguntar para você, a vida eterna é presente ou a vida eterna é futura? Você vai ter a vida eterna quando Jesus Cristo voltar. Será que a vida eterna tem a ver com aqui e agora ou tem a ver só com quando Cristo voltar? Na verdade, a vida eterna tem a ver com as duas coisas à luz da Escritura. A vida eterna, ela começa aqui e agora quando se crê. Mas a vida eterna, ela se consuma quando Cristo voltar. E é interessante, deixa eu tentar mostrar isso para vocês. Quando a gente olha aqui no verso 24, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que diz o texto? Terá ou tem? Português aqui está muito claro, e qualquer versão que você pegar, vai estar aqui literalmente no presente. Quem ouve e crê, tem a vida eterna. É interessante essa ideia de ter a vida eterna, e é ter de tal forma que nada vai acontecer na sua vida, nada pode acontecer na sua vida que possa lhe tirar a vida eterna. Isso é muito sério, e João deixa isso, ou Jesus deixa isso, se você olhar aqui, olha na sua Bíblia aí um pouquinho, João capítulo 10, só para reafirmar isso. Acho que nunca é pouco reafirmar algumas verdades que outras pessoas acabam distorcendo, mas o que manda para nós é a palavra de Deus e não o pensamento do povo e não o pensamento das pessoas. João capítulo 10, verso 28, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu queria que a gente pudesse ler juntos aqui. Vamos ler todos juntos? E é interessante que Jesus, ele diz depois no verso 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai, verso 30, somos dois? Somos um. Um único Deus, duas pessoas, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito, mas um único Deus.
E dentro dessa perspectiva, Jesus está dizendo que quem tem a vida eterna tem, e nada nem ninguém. Ah, pastor, mas se eu cometer um pecado, se eu cometer uma falha, e eu morrer e não tiver tempo de me arrepender, vou para o inferno? Não, você não vai para o inferno. Você vai para o inferno se você tiver uma vida pecadora. Se você for um pecador que apenas teve uma religião, que apenas batizou, fez a sua profissão de fé e se tornou membro de uma igreja e vive de forma religiosa e é um pecador que vive pecando tranquilamente, sem problema nenhum, sem crise nenhum no seu coração, então você vai para o inferno, não porque você perdeu a sua salvação, você vai para o inferno porque você nunca foi salvo. Agora, se você é salvo e você comete algum pecado, alguma falha, e morre, você pode ficar tranquilo, porque a sua vida não está nas suas mãos, está nas mãos de Jesus, que diz que eu dou a vida eterna. E ele diz, e ninguém, nem diabo, nem Satanás, nem potestade, nem coisa dessa vida, nem do futuro, nada, nem ninguém, porque eu sou Deus e meu Pai é Deus e ninguém é maior do que nós. E pronto. Agora a questão é saber se você tem. E é interessante que ter a vida eterna, no contexto de João aqui, é uma obra. Se você volta em João capítulo 3, verso 5, ele diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz e não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou nascido de Deus. Então, ter a vida eterna, e aí ele vai dizer aqui no verso 16, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a vida eterna, ela é uma obra do Espírito Santo no coração da pessoa, onde converte o coração da pessoa, ou uma outra terminologia, regenera o coração da pessoa e faz com que a pessoa que estava morta espiritualmente, que não tinha consciência de Deus e que estava debaixo do juízo de Deus, agora tem a vida eterna. Não está mais em juízo. João 5:24, volta para o nosso texto. João 5:24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E ele usa a expressão, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Então, queridos, falar de vida eterna é falar de vida eterna aqui e agora no presente. É falar de algo real. Então, se você crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna e ponto, acabou. Significa que você foi perdoado, que você foi justificado, que todos os seus pecados. Então, e o que acontece quando você comete algum pecado se você tem a vida eterna? Você precisa, se tiver condições e se não morrer antes, né, de um acidente, suponhamos que você está dirigindo, né, e se tem uma das coisas que seria o maior perigo você perder a vida eterna é dirigir marido com mulher no mesmo carro, fazer uma viagem junto, porque normalmente um fala um trem, outro fala outro. Se fosse assim, eu estava no salvo. Se eu tivesse morrido, né, dirigindo ao lado da minha esposa, algum tempo atrás, nós conseguimos superar isso, mas até um tempo atrás era uma luta. Misericórdia. Porque quando ela está dirigindo, eu queria ensinar ela. Quando ela está dirigindo, ela queria me ensinar. Virou um rolo danado os dois, e isso causava confusão, você ficava nervoso, você ficava chateado, você pecava. Porque tem hora que você não sabia se você dirigia ou se enforcava a esposa. Ou o que eu faço agora? Ou ela também comigo, né? Quantas vezes? Então, aí morreu. Morreu, vai para o céu. Eu não estou dizendo aqui que você tem que brincar com o pecado. Não, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que você pare com essa palhaçada arminiana. Arminiano é um teólogo lá atrás que conduziu a teologia de uma forma que se o ser humano comete um pecado e se ele não se arrepende, ele perde a vida eterna. Essa é a linha arminiana de uma teologia que está na maioria das igrejas. Se você fez alguma coisa, morreu, não se arrependeu, você perdeu a salvação.
Não existe isso à luz das Escrituras. Existe isso na teologia, mas é uma teologia que não está fundamentada nas Escrituras. Então, o que significa com isso? Qual que é a aplicação disso? Você precisa ter paz no seu coração. Se a sua vida está diante do Senhor Jesus, você tem a vida eterna. Se você ouviu e ainda ouve a palavra e continua crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem a vida eterna. E se você tem a vida eterna, uma outra aplicação que eu preciso fazer aqui, você não deve ter medo de morte. Eu sei que é possível que pessoas que têm a vida eterna tenham medo de morte. Mas em nome de Jesus você precisa curar desse mal. Em nome de Jesus você precisa se libertar disso, porque não condiz com a consciência da vida eterna. Ter a vida eterna significa que nada pode separar você de Deus. E nada, nem esse mundo, porque quando você morre, você está se separando do mundo para ter comunhão com Deus. Então, às vezes as pessoas têm tanto amor a esse mundo, que não querem morrer, que têm medo de morrer. Então o mundo acaba sendo um grande problema, porque você ama tanto essas coisas, você ama tanto o seu corpo, tanto os seus sonhos, que nem pensar em morrer, porque você tem que construir tantas coisas. Pelo amor de Deus, você pode construir, tentar fazer um monte de coisas, mas você não pode deixar que nenhuma delas possa tirar de você a consciência do que é a vida eterna. E a morte física, seja ela como vier, por mais que talvez seja dolorosa, por mais que seja sofrido, você não deve temer a morte física. A morte física, à luz das Escrituras, é comunhão eterna com Deus. É interessante que o próprio apóstolo Paulo, na sua carta de Filipenses, capítulo 1, verso 21, ele fala que o viver é Cristo, o morrer é lucro. E ele diz que se ele pudesse escolher entre viver e morrer, o que ele escolheria? Morrer. Porque se morrer, e é interessante que ele fala isso com toda a propriedade, porque ele teve uma visão lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, olha o que o apóstolo Paulo diz, para a gente entender o contexto dele de Filipenses, quando ele fala, viver é Cristo, morrer é lucro, mas ele não está falando isso de forma cega, não. Ele tem plena consciência do que é morrer. E o que é morrer para ele, ele registrou em 2 Coríntios 12, verso 2, 3 e 4. Ele disse, conheço um homem, que esse homem é ele mesmo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, o Deus sabe. E sei que tal homem, no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Jesus, quando estava para morrer na cruz, ali sendo crucificado, 2 ladrões, um de um lado, outro do outro, um dos ladrões blasfemando contra ele, mas o outro creu nele, falou, Jesus, quando você voltar no teu reino, lembra de mim, ele diz, hoje você estará comigo onde? No paraíso. E Paulo foi aonde? No paraíso. E viu coisas inefáveis. A ideia, eu vi coisas, meu Deus, eu quero ir para o céu. Então, quando você tiver com crise em relação à morte física, significa que você está precisando aumentar a sua fé em relação àquilo que a palavra de Deus diz em relação ao céu. A não ser que a sua crise seja a crise do apóstolo Paulo. A minha crise, eu não quero morrer porque eu tenho muita coisa para fazer nessa vida, não para mim, fazer para o Senhor. É essa a razão? Se for essa a sua razão de ficar aqui nessa vida para servir ao Senhor, você não está pecando. Mas se você tiver medo de morrer, ou não querer morrer, ficar com a morte física, é porque você ainda não compreendeu a vida eterna em relação àquilo que Deus tem preparado para nós. Então, falar da vida eterna no presente tem a ver com o perdão dos nossos pecados, tem a ver com a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Falar da vida eterna também tem o duplo aspecto, tem a ver com a volta de Cristo. Quando a gente olhar aqui no verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Vou parar até aqui por enquanto. Então,
aqueles que tiverem feito bem tem a ver com o versículo 24. Aqui não tem a ver com boas obras, com espiritismo, não. Ou com qualquer outra coisa de você, eu estou fazendo aqui alguma coisa para ser salvo. O verso 28 aqui, o 29 e 28, ele tem que ser entendido dentro do verso 24. O verso 24 diz que quem ouve e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Portanto, fazer o bem aqui é resultado de uma pessoa que ama a Deus, que crê em Deus, que confia em Deus, que obedece a Deus. Então, quem obedece a Deus, ama a Deus, e ele está dizendo que quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar essas pessoas da morte física, porque a morte física, literalmente, ela tem a ver, a morte física, ela tem dois aspectos. O corpo vai voltar para o pó, e o espírito vai para Deus e ter comunhão com Deus. Quando Cristo voltar, então ele vai ressuscitar o seu corpo, a pessoa vai ter agora um corpo incorruptível e vai viver eternamente. 1 Coríntios 15, 51, ele fala sobre essa glorificação que tem a ver com a volta de Cristo, onde se consuma, onde se completa todo o pacote da vida eterna e, portanto, da salvação como um todo, no sentido de que o ser humano, de corpo e alma, viverá para todo sempre na presença de Deus e para a glória de Deus. 1 Coríntios 15, 51 diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, e a palavra dormir aqui tem a ver com morte, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, todas as vezes que aparece na Bíblia essa palavra última trombeta, tem a ver com a volta de Cristo. E ele diz, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, ou seja, aqueles que estão vivos, que estarão vivos, na volta de Cristo, serão transformados, glorificados automaticamente, e todos viverão com Deus para todo sempre, no novo céu, na nova terra. Então, a aplicação que eu faço aqui em relação à vida eterna, pensando no futuro, é justamente a esperança que nós precisamos aprender a ter ainda mais na volta de Cristo. Nós, na maioria das vezes, vivemos tão focados com as coisas aqui no presente, aqui e agora, que a gente não pensa que um dia Cristo vai voltar, ou a gente nem pensa que amanhã ou depois você pode morrer. Então nós temos que parar para pensar, a gente não tem que desejar nesse sentido, eu quero morrer. Não, a gente não deve ter esse desejo nesse sentido. A não ser que você esteja com uma enfermidade fatal, em uma situação extremamente complexa, eu não vejo problema em você falar, Senhor, eu estou pronto para poder ir. Se eu quiser me levar, isso não é eutanásia. Eutanásia é você tirar a sua própria vida, mas você falar, Senhor, eu estou aqui, humanamente não tem mais o que fazer, não tem mais jeito, então se o Senhor quiser me levar, eu estou pronto para poder partir. Porque às vezes a gente percebe pessoas, eu falo isso como pastor, a gente visita muitas pessoas, às vezes a pessoa está lá no leito, está para morrer, já está velhinho, 100 anos, 110 anos. Não tem mais muita coisa o que fazer. E aí fica a família, é claro que tem essa questão da saudade, mas a família não pode entender e esquecer que essa vida nossa aqui, ela é passageira. Que essa vida aqui tem um tempo para todos nós e que a vida esplêndida e maravilhosa e perfeita e gloriosa, onde não haverá dor, nem rancor, nem tristeza, nem mágoa, nem enfermidade, não é essa vida aqui. É a vida eterna na consumação através da volta de Cristo. Então, tanto a confiança na vida eterna no presente, quanto a confiança na vida eterna no futuro, deve promover em nossos corações, de um lado, a vida eterna no presente, a segurança de que a minha vida está nas mãos do Senhor, e quanto à vida futura, de poder dizer, como diz a palavra de Deus, Maranata, volta logo, Jesus, venha logo. Essa é a primeira missão. A segunda missão, é quase uma conclusão aqui do sermão, tem a ver com o verso 28, na verdade o verso 22 e depois o verso 28. O verso 22 diz assim,
E o pai a ninguém julga, mas o filho confiou todo o quê? Julgamento. E aí no verso 28, ele diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. E aí ele vai, verso 29. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E agora? E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do quê? Os que tiverem praticado o mal. Isso me consola o coração, no sentido de que quem está debaixo do juízo de Deus é quem pratica o mal, quem merece o juízo mesmo. E a prática do mal aqui é uma prática do mal aos olhos de Deus, não aos seus olhos. Porque você pode cometer o grande erro e equívoco de julgar determinadas pessoas pelas suas ações externas e dizer, mas ali está uma pessoa tão boazinha. A pessoa, ela ouviu e entregou a vida dela completamente a Jesus como seu único Senhor. Não, mas ela é uma pessoa tão justa, não matou ninguém, não roubou, não traficou, não adulterou, não mentiu. Olha que pessoa justa, que pessoa boa. É justa aos olhos seus? Agora a pergunta é justa aos olhos de Deus? A Bíblia diz, no livro do profeta Isaías, que a nossa justiça, ou seja, nossa justiça aqui tem a ver com os nossos atos bons, aos olhos de Deus é trapo de imundícia, é a coisa mais suja que você pensar. Por que isso? Porque a justiça que Deus está dizendo aqui é a justiça de viver uma vida inteira para o louvor e para a glória de Deus. Uma pessoa pode ser um bom marido, pode ser um bom pai de família, pode ser um bom trabalhador, mas pode fazer tudo isso sem fazer para a glória de Deus. E nós fomos criados à luz das Escrituras, para quê? Para a glória de Deus. Portanto, o pecado, a melhor definição do pecado que eu encontro, é não viver para a glória de Deus. E um pai de família pode ser uma pessoa honesta perante a humanidade. Não viver para a glória de Deus, está debaixo do juízo de Deus, é um pecador. É uma pessoa injusta. Então é nessa consciência que nós devemos entender que a missão de Jesus, por um lado, é promover a vida eterna para aqueles que ouvem e se entregam a Ele. Mas é promover juízo de Deus sobre a vida daqueles que não ouvem, não creem nele como Salvador e, pelo contrário, continuam vivendo uma vida cheia de injustiça, ou na sua própria justiça humana, distante de Deus. E o juízo de Deus, ele tem o aspecto futuro e o aspecto presente. O aspecto futuro é justamente o inferno, o lago de fogo, como diz Apocalipse, capítulo 20, verso 14 e 15, diz que quem não estiver sido escrito ou inscrito no livro da vida, e o livro da vida tem a ver aqui com crer em Jesus, ter fé em Jesus, diz que será lançado no lago de fogo. Ou como diz Daniel, profeta Daniel 12, verso 2, diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. O profeta Daniel não poupou essa palavra horror eterno. Só dele ter falado vergonha ou sofrimento eterno, mas ele usou a expressão horror eterno. O juízo de Deus, portanto, tem a ver com um horror, algo terrível mesmo. E quantos filmes você já assistiu, e eu já assisti, esses dias mesmo estava assistindo um dos filmes, e a pessoa estava falando, a frase é assim, eu prefiro ser líder no inferno do que ser servo no céu. Essa foi a frase de um autor num filme, dizendo lá, eu prefiro ser líder, mandar, ser um chefão no inferno,
do que ser um servo no céu. Eu falei, não sabe nada do que está falando. E às vezes a gente brinca, e as pessoas brincam, essa vida aqui é um inferno. É claro que tem algumas coisas nessa vida que apontam para o inferno, mas está longe de ser o inferno. Assim como tem algumas coisas nessa vida que apontam para o céu. Né? Quando você está vivendo um momento bom, gostoso, maravilhoso, é uma pontinha do céu. É uma gotinha do céu que caiu, você fala, meu Deus, que coisa boa. Mas ainda não é comparado com o céu, com aquilo que Deus tem preparado para nós. Assim como você está passando por algum sofrimento, isso aqui é um inferno. Não, não é um inferno. É uma gotinha do inferno que caiu sobre a sua vida. Só uma gotinha. Por pior que seja o sofrimento nessa vida aqui, não pode ser comparado com o horror eterno. Então, diante dessa perspectiva aqui, falar de juízo, tem que falar sim do juízo eterno, para aqueles que não acreditam, mas o juízo também, ele muitas vezes acontece, juízos, Deus trazendo aqui e agora, através de vários sofrimentos. Olha só, João capítulo 5, verso 14, Jesus, ele cura um paralítico, e depois ele encontra com esse paralítico no templo, é isso mesmo. E aí ele diz aqui no verso 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha para aqui, olha que já estás curado, não pequeis mais, para que não te suceda. Coisas piores podem acontecer conosco e nem por isso significa juízo de Deus. Mas o juízo de Deus, nesse texto aqui, está dizendo que Deus pode pesar a mão por causa dos nossos pecados. Aquele homem ficou paralítico muitos anos. Jesus curou ele e diz, olha, você ficou desse jeito que você ficou por causa de pecado, e eu curei você. E se você brincar de novo comigo, vai acontecer coisa pior com você. Em outras palavras, juízo de Deus também tem a ver com o presente, porque todos os seres humanos nascem debaixo do juízo de Deus. O pecado tirou qualquer mérito. O pecado tirou qualquer coisa boa que pudesse fazer. Quando Deus faz, Ele faz por graça. Então, quando você está sofrendo, você não pode dizer, eu não mereço isso. Você merece. Se você não recebe o que você merece, isso é chamado de graça e de misericórdia. Porque todas as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, deixa eu dizer para você aqui, isso tem a ver com pecado e tem a ver com o juízo de Deus de certas formas. Juízo de Deus, aí ele tem dois sentidos nas Escrituras. Na vida do ímpio é juízo mesmo, tem a ver com punição de Deus, e é só para mostrar que coisas piores podem vir. E a palavra juízo também é aplicado nas Escrituras no sentido de disciplina, de correção. Quando um crente faz besteira, Deus pode trazer determinadas enfermidades ou problemas. Não significa, eu estou dizendo que não tem a ver com todas as vezes que você está com um problema, tem a ver com o pecado. Não. Mas que o pecado pode trazer problemas e enfermidades físicas para você? Pode. Deus pode usar isso como disciplina? Pode. Mas o ponto central, e eu quero concluir, a missão de Jesus, portanto, consiste em promover a vida eterna, aqueles que creem e que ouvem e creem. Mas Jesus também veio para promover o juízo eterno. E a conclusão que fica é bem tranquila. Primeiro, em termos de desafio, não ouvir as palavras de Jesus Cristo, não crer na palavra de Deus como palavra de Cristo Jesus, não ter fé unicamente em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, significa que você está debaixo do juízo de Deus. E você precisa se arrepender. E você precisa que Deus possa mudar seu coração. Isso, você precisa clamar a Deus para que você possa ouvir as palavras dEle, porque isso não é uma obra sua. Se você ainda me ouve aqui nessa noite, ainda não teve um encontro, ainda não tem certeza da sua vida eterna, então, em nome de Jesus, você precisa pedir ajuda. Para Deus, em primeiro lugar, e talvez para outras pessoas, me ajudam. Como que eu faço? O que eu tenho que fazer? O que você não pode é ignorar isso. O que você não pode é brincar com essa verdade.
Você pode brincar com um monte de coisas nessa vida que você terá consequências apenas terrenas. Mas quando você brinca com a vida eterna, o prejuízo é eterno. Quando você ignora a vida eterna, o prejuízo é eterno. Você pode errar e cometer inúmeras falhas, que Deus pode trazer perdão e reconciliação. Mas se você brincar com a vida eterna, em continuar negligenciando, em continuar com seus ouvidos tapados para Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida pessoal. E aqui eu quero dizer uma coisa com todo o respeito que eu tenho aos católicos: Maria não pode levar você para o céu. Com todo o respeito que eu tenho pelos espíritas, as boas obras não pode levar você para o céu. Com todo o respeito por qualquer outra pessoa que venha de outra religião ou que não tenha religião nenhuma, só Jesus Cristo pode levar você para o céu. Só Jesus Cristo pode te dar a vida eterna. Só Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então você ouviu o Evangelho hoje, e que você pensa sobre isso, que você avalie a sua própria vida, coloque a sua vida diante de Deus. Se você precisar de ajuda aqui, nós temos pastores, presbíteros, pessoas aqui, que é só você procurar, terão todo o privilégio de poder ajudar você. E o segundo desafio é, para nós como igreja, para você como servo de Deus, o que é a vida eterna? A vida eterna é comunhão. A palavra vida aqui no Novo Testamento tem a ver com comunhão. Então, vida eterna significa você ter comunhão com Deus. E dentro da teologia reformada, nós entendemos que a vida eterna não é só a sua vida com Deus. Em primeiro lugar, é a sua vida com Deus, sim. Isso é chamado na Bíblia de adoração. Isso é chamado na Bíblia de louvor, de culto. Mas vida eterna tem a ver com a sua comunhão com as outras pessoas. Ter a vida eterna significa que você é uma pessoa diferente, não só em relação à sua vida com Deus, mas significa que você é uma pessoa que passa a ser mais misericordiosa e bondosa com as outras pessoas. Você vai ter desejo e necessidade de poder viver bem, procurar viver bem naquilo que depende de você, na sua família, naquilo que depende de você aqui nessa igreja, naquilo que depende de você no seu trabalho, naquilo que depende de você na sua escola. Vida eterna não é só um conceito de salvação para o futuro, é um conceito que envolve a nossa vida e transformação aqui e agora. Vida eterna, além de ter essa perspectiva com Deus e essa perspectiva com o próximo, também tem uma perspectiva com a criação, com o serviço em especial. A maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós servimos a Deus também tem a ver com a vida eterna. Portanto, ter a vida eterna é você ter a capacidade de viver a sua vida integral, em todas as áreas, fazendo de tudo o que você pode para servir mais a Deus, servindo ao próximo, em atitude de adoração. Isso é a vida eterna. E que cada um de nós, com toda certeza, precisamos olhar para nós e perceber qual área que eu estou falhando. Na minha adoração, na minha comunhão com os irmãos, ou no meu serviço, na maneira como eu estou lidando com as coisas. Então pensa nisso. Vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Faça uma autoavaliação. Em que aspecto da vida eterna no seu coração está falho? Se é talvez na questão da própria convicção da eternidade, da sua salvação, ou talvez de medos e receios que estão trazendo tribulações para o seu coração em relação à morte física. Quando se fala da morte física, você fica temeroso. Então peça a Deus para que a verdade da vida eterna possa trazer toda a paz ao seu coração. Se for em relação ao desafio de testemunhar a vida eterna para aqueles que ainda não têm, se você não tem tido essa alegria, ou talvez não tem tido esse compromisso, ou talvez não sabe como fazer isso melhor, porque esse é o maior privilégio que nós temos, é
testemunhar, dizer a outras pessoas que ainda não têm, que ainda não creem, que ainda não ouviram e creram em Jesus, nós precisamos testemunhar, e que cada um de nós possa ter ousadia de falar do Evangelho, que todos nós não tenhamos vergonha de evangelizar os outros, porque o Evangelho é o poder de Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, toma nossas vidas, nos abençoe com a Tua graça, e se há pessoas que ainda não entregaram a vida, que ainda não ouviram a voz de Cristo falando ao seu coração, ó Espírito Santo, abra esses ouvidos espirituais nessa noite, abra o coração e faça com que pessoas que ainda não creem, pessoas que ainda estão debaixo do juízo, possam, ó Deus, crer e passar a viver debaixo da graça e da justiça de Jesus. E também abençoe a Tua igreja, o Teu povo, para que seja uma igreja, ó Deus, eficiente, produtiva, cheia de boas obras, para a glória do nome do Senhor. Que possamos ter ousadia, que possamos ter coragem, intrepidez, disposição no coração, para servir o Senhor, com tudo que temos e somos. E assim, ó amada igreja, que o amor eterno de Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, que a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a consolação e a santificação do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém.